Olá, amigo do canal Professor de Matemática, tudo bem? Aqui é o professor Valberto Feitosa, mais uma vez, dando sequência aos nossos vídeos. Hoje, congruências lineares. Iniciaremos pela definição. Chama-se congruência linear toda a equação da forma AX congruente a B, modo M, onde A e B são inteiros quaisquer e M é um inteiro positivo. Nós vamos chamar de solução o x0, que torna esta congruência verdadeira. Vamos olhar aqui o seguinte detalhe. Se x0 é solução da congruência linear, ele é solução se somente se M divide a x0 menos B, própria definição de congruência. Novamente, x0 é solução da congruência linear se somente se M divide a x0 menos B. Mas se isso aqui acontece, significa que existe um y0, tal que ax0 menos b é igual a my0. Então, observe que isso aqui é algo familiar. Desta forma, resolver um problema de congruência linear reduz-se a obter todas as soluções da equação diofantina linear. Viu? Algo que nós já estudamos em aulas anteriores. Vamos para alguns detalhes. Se x0 é solução, então todo inteiro dessa forma x0 mais km, onde k é um inteiro arbitrário, também são soluções da congruência linear. Por quê? Porque na hora que eu faço essa expressão aqui, ó, e passo a congruência, a x0 mais km, e eu passo a congruência modo m, essa expressão zera. Então sobra só quem? A x0. Mas a x0 é congrua a quem? A b, porque x0 é solução dessa expressão. Então, essa expressão também é solução. Ok? Pessoal, essa expressão vai ser de grande importância para nós. Então, fica atento a ela. Então, vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho o exemplo 4x congruente a 16 módulo 12. Observe que aqui a solução é o próprio 4. 4 vezes 4, 16. 16 é congruo ao próprio 16, módulo 12. Assim, eu tenho que x igual a 4 mais 12k são aqui um conjunto de soluções. Ok? Agora, o seguinte. Eu pego aqui duas soluções, x0 e x1. Certo? E essas duas soluções, elas são congruentes modo M. Então, nesse momento, eu não vou contar essas duas soluções como sendo soluções distintas. Nós não vamos considerar ela do ponto de vista para a solução da congruência, nós não vamos considerar distintas. Por quê? Porque elas são congruentes. Portanto, o número de soluções da congruência linear é dada pelo número de soluções mutuamente incongruentes modo M, que A satisfaz. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando aqui algumas caixinhas. E aqui eu coloco todas as soluções que são congruentes a x0. Aqui eu coloco todas as soluções que são congruentes a x1. Aqui eu coloco todas as soluções que são congruentes a x2, módulo M. Então, aqui, ó, quem são, como é a forma das soluções que estão neste agrupamento? É x0 mais km. Aqui, x1, vou só trocar aqui, em vez de x0, x1. E o mesmo raciocínio para cá. Então, observe que aqui eu tenho um conjunto de soluções, só que todas elas são congruentes entre elas. Então, aqui eu só pego um representante, aqui eu só pego um representante, aqui só pego um representante. Observe que aqui, se eu pegar qualquer solução daqui e passar a congruência modo M, eles serão incongruentes. Então, do ponto de vista, eles estão em classes distintas. Então, aqui sim eu posso dizer que se eu pegar uma solução daqui e uma solução daqui, elas são distintas. Ok? Então, essa ideia aqui, pessoal, dessas caixinhas, né, é muito usado aqui na álgebra. Então, você vai estudar álgebra abstrata. Vamos continuar aqui.
Assim, para o nosso exemplo 2, a solução x0 igual a 1 e x1 igual a 1 não são congruentes modo 12. Se você fizer aqui, ó, o 4 não é congruente a 1 modo 12. Então, eu posso dizer que aqui são soluções distintas. Elas pertencem a caixinhas distintas. Portanto, são contadas como soluções distintas. Ok? Mas x0 igual a 4 e x2 igual a menos 8 são congruentes módulo 12. Portanto, não são contados como soluções distintas, porque aqui 4 é congruente a menos 8 módulo 12. Vamos fazer o 2 aqui direito, né, pessoal? Então, observe que o 4 e o menos 8 estão na mesma caixinha. Então, é a mesma solução. Ok? Vamos para 2 teoremas. Primeiro teorema me garante a existência da solução. Então, a congruência linear tem solução se somente se D divide B. Quem é D? O MDC entre A e M. O segundo teorema me diz a quantidade de soluções. Se D divide B, sendo D o MDC entre A e M, então a congruência linear x congruente a B modo M tem precisamente D soluções mutuamente incongruentes modo M. Ou seja, nós vamos ter aqui D caixinhas. Ok? A prova do primeiro teorema, você vai lá na aula 14. Ok? Porque aqui você transforma isso numa equação de Diofantina linear e a demonstração é a mesma. Próximo teorema. Se D divide B, sendo D o MDC entre A e M, então a congruência linear AX congruente a B modo M tem precisamente D soluções mutuamente incongruentes modo M. Então vamos fazer a demonstração. Ok? Sabemos que a congruência AX modo B, AX congruente a B modo M é equivalente à equação Diofantina linear AX menos MYB. Esta equação tem solução se somente se o D divide o B. Quem é D? O MDC entre A e B. Nós já fizemos isso lá na aula 14. Então, na aula 14 também, todas as soluções da equação Diofantina linear são dadas por essas expressões. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o t, que é o inteiro, e vou fazer uma variação. Só que essa variação ela vai variar de 0 até d menos 1. Então, aqui quantas soluções eu vou ter? D. Partindo aqui do x0 até aqui quem? D menos 1 vezes m sobre d mais x0. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que essas soluções aqui são distintas, ou seja, são incongruentes modo M. Então, vamos mostrar que esses D inteiros são mutuamente incongruentes modo M e que todos os outros inteiros dados pela fórmula x igual a x0 mais m sobre d vezes t são congruentes modo M a algum inteiro desses D inteiros. Então, primeiro, nós vamos mostrar que eles são incongruentes. Para isso, eu vou pegar T1 e T2 dentro desta condição e vou pegar aqui x0 mais m sobre d vezes T1 congruente a x0 mais m sobre d vezes T0 modo m. Suponhamos que ocorresse esta congruência. Se ocorrer essa congruência, eu posso cancelar esse camarada com esse camarada. x0 cancela com x0. Só olhar lá as propriedades sobre congruência. Quando nós chegamos aqui, observe que o MDC entre M sobre D e M é D. Então, eu vou poder cancelar todo mundo por MD. Veja lá as propriedades sobre congruência. Quando acontece isso aqui cancela com isso. O M eu vou dividir por MD, só dá o D. Então, eu encontro essa congruência. Só que essa congruência aqui que eu encontrei, ela é impossível de ocorrer. Por quê? Porque se isso aqui for verdade, isso aqui é verdade.
Ora, mas isso aqui, sendo verdade, significa dizer que o D divide um inteiro positivo menor do que ele. É um absurdo. Portanto, essa é a minha suposição. Que esses dois inteiros, T1 e T2, dentro dessa condição, sendo congruente, ela é impossível de acontecer por conta desse detalhe aqui. Portanto, voltando aqui no slide anterior, essas soluções aqui, essas dissoluções aqui, elas são incongruentes modo M. Ok? A outra parte da demonstração, nós vamos mostrar que qualquer outra solução, certo? Ela é congruente a uma dessas soluções aqui. Então, para isso, eu vou supor que o T é maior do que D menos 1, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o T e dividir por D. Então, aqui eu uso o algoritmo da divisão, é isso. E aí, eu tenho que T igual a D vezes Q mais R, e R dentro dessa condição. Observe que o R dentro dessa condição, eu só tenho possibilidades para R, ok? Então, vamos para cá. Eu vou pegar agora uma solução dentro dessa condição aqui, ou seja, o T maior do que D menos 1, substituir o valor do T, está aqui o valorzinho do T, vou multiplicar isso vezes isso e isso vezes isso. D, M sobre D vezes essa expressão, sobra só MQ. Essa expressão vezes R, eu vou deixar só a expressão. Não vou simplificar nem nada porque eu também não posso, ok? Então, aqui, o que é que vai acontecer? Essa expressão é congruente a essa expressão. Só que MD é congruente a 0, modo M. Então, ela desaparece. Então, agora, eu fico só com essa expressão. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa expressão x0 mais M sobre D vezes T é congruente a x0 mais M sobre 2 vezes R. Só que o meu R, como eu falei anteriormente, ele tem essa mesma variação do T. Ou seja, essa expressão aqui, ela é uma dessas soluções. Então, significa dizer que essa minha expressão aqui inicial é congruente a uma dessas dissoluções. Ok? Assim, nós finalizamos a demonstração. Vamos para uma definição. Seja um inteiro. Chama-se o inverso de A modo M, o inteiro A asterisco, tal que A vezes A asterisco é congruente a 1 modo M. Definição muito importante, okay? Para quem vai adentrar profundo na álgebra. Primeiro teorema. Se o MDC entre A e M é 1, então A tem um único inverso modo M. Aqui eu dou um exemplo. 5 vezes 5 é congruente a 1 modo M. Segue que o inverso de 5 modo M é o próprio 5. Mas aqui eu tenho outros números, né? Resolvendo esta equação. Mas isso não há nenhuma inconsistência. Por quê que não há nenhuma inconsistência? Se você olhar aqui, o menos 3 é congruente a 5 e o 5 também é congruente a 13. Então, do ponto de vista de soluções, como já falamos anteriormente, a congruência 5x congruente a 1 modo 8, só tem uma solução, que é o próprio 5, porque todas as outras aqui são congruentes, modo M, ok? Nem todo A tem o inverso, pois a congruência pode não ter solução, ok? Vamos para um exemplo. Eu quero resolver essa congruência linear. Então, primeiro eu vou olhar se ela tem solução. O MDC entre 3 e 18 é 3, e o 3 divide o meu amigo 6. Portanto, essa congruência linear tem solução e nós temos exatamente dissoluções mutuamente incongruentes módulo 18. Então, aqui, por tentativa, nós vemos que o menos 4 é solução. Por quê? Porque 18 vezes 3, 18 divide 3 vezes menos 4, menos 6. Logo, quem é a solução disso aqui? Basta eu substituir.
Eu pego a solução, que é inicial, que é menos 4. Vai ficar quem? 18, que é o m, dividido pelo mdc, que é 3, vezes t. Então, aqui eu tenho essas soluções. Se eu fizer a variação do t, eu boto t igual a 0, eu faço t igual a 1 e eu faço t igual a 2. Aí eu vou ter, ó, menos 4, 2 e 8. Ou seja, aqui são 3 soluções distintas. Ou, se eu continuasse variando aqui o t, eu teria 2, 8 e 18. Okay? Uma outra forma é eu transformar isso aqui em uma equação Diofantina. E aí, usar toda a técnica lá que nós aprendemos em aulas anteriores e encontrar aqui a solução, ok? Então, aqui no caso, eu não preciso do y, eu preciso só do x que está aqui, do x0. E aí, aqui, eu já sei que é x0 igual a quem? A m sobre d vezes meu t. Então, essa aqui, essa expressão me dá todas as soluções, ok? Encontramos até a mesma expressão, ok? Pessoal, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreve no canal e que o Senhor nos abençoe.